Jonas, capítulo 1, versículos, nós vamos ler aqui uma sequência, mas vamos ler agora em pé, até o versículo de número 4, e a gente depois continua na leitura. Capítulo 1 de Jonas, versículo 1, diz o texto assim: a palavra do Senhor veio. Diga comigo, todo mundo junto. A palavra do Senhor veio. Vamos ler apenas essa parte e vamos manter a Bíblia aberta nesse texto. E nós vamos sentar e com o texto aberto, vamos permanecer assim. Amém? Vamos orar? Pai querido, fala conosco. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Dizemos amém, amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta no texto. Eu quero que cada um nessa manhã tenha um sentimento no coração da importância deste momento. Mas não apenas da importância deste momento. Eu quero que cada um tenha dentro de si um grito, um desejo, um brado que diga: Deus, fala comigo, me faz entender o sentido das coisas, a razão das coisas. Nós temos dentro de nós perguntas, questionamentos sobre a brevidade da vida, sobre coisas que acontecem e que nos pegam de surpresa, sobre situações que a gente procura entender um nexo, uma razão e a gente não entende. E a gente precisa voltar o coração e os olhos para a palavra de Deus. Então eu quero, nessa manhã, quero que nós nos convidemos a fazer uma releitura desse texto, não a partir daquilo que a gente já sabe de Nínive, da situação que Nínive vivia, mas fazer uma releitura a partir de Deus, dialogando e falando com o ser humano. Por isso nós começamos a leitura dizendo e repetindo essa introdução: a palavra do Senhor veio. Qual é o significado disso? Qual é a importância disso? A palavra do Senhor veio. A importância dessa declaração é o que vem a partir daí. Então eu quero que você dê a você, nesta manhã, o pedido assim: Deus, fala comigo, me faz compreender. Escute isso. Depois dessa máxima, a palavra do Senhor veio, há um artigo definido. E há um nome de uma pessoa, um nome próprio. A palavra do Senhor veio a Jonas. Nós estamos falando aqui que o Deus criador de tudo, o Deus que criou tudo que você possa e consiga pensar, a terra, os astros, o mundo cósmico, pense tudo que você possa pensar, tudo, mares, montanhas, picos, profundezas do oceano, seres vivos, pense tudo, consegue pensar tudo, e tente elastecer isso ainda mais. Pense galáxias, bilhões e bilhões e bilhões de astros. Pense toda a criação que você consiga pensar.
átomos, mundo visível, mundo invisível. Pense tudo, meu Deus, que grandiosa criação é essa? Esse Deus que criou tudo isso, que criou todas essas coisas, esse Deus que mantém esse ordenamento em todo esse mundo, esse Deus que criou uma lei chamada lei da gravidade, que sem ela, todos nós estaríamos, desapareceríamos nesse espaço de Deus. Esse Deus que criou tudo isso, Ele fala na individualidade com pessoas. Então a palavra do Senhor veio não veio aos, veio a Jonas. E quem é Jonas? Jonas é um ínfimo, é um fragmento dessa criação. É um ser humano, com todas as falhas, com todas as debilidades de um ser humano, como eu, como você. Então esse Deus que criou tudo isso, esse Deus, Ele fala, Ele se relaciona com uma pessoa. A palavra do Senhor veio a Jonas. Aí a beleza do texto sagrado é que, para que não fique assim de forma vaga, que não fique num algo assim meio distante, filho de Amitai. Então Deus está, esse filho de Amitai, não é para ele, é só para dizer para mim e para você, que esse Deus que está falando com um ser humano, e Deus está dando assim, olha, é o filho de fulano, é o filho de Amitai. Ah, sim, então eu consigo entender, eu consigo compreender isso que Deus está falando. Você tem um filho e Deus diria, olha, eu estou falando com o fulano que é filho de fulano. Ah, eu conheço, então, já sei quem é. Não tem dúvida, porque o filho de Amitai é ele, é Jonas. Então, eu conheço Amitai e por consequência eu sei que ele está falando de Jonas. Esse texto está dizendo para mim e para você, que quando Deus fala com uma pessoa específica, Ele fala comigo, fala contigo. Ele traz um propósito. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. E se você hoje estiver conectado na presença de Deus, você vai compreender o que Deus quer falar conosco. Deus, esse Deus, vamos botar assim um termo de adolescente, esse Deus grandão, esse Deus que está ocupadão, esse Deus que está cheio de coisas, esse Deus se relaciona na individualidade com a sua criação, com pessoas, e esse Deus tem uma ordem específica para cada pessoa. Deus falou com Jonas e trouxe uma ordem a Jonas. Observe que o artigo no singular e a ordem também, ela está de maneira muito particular ligada a Jonas. Pastor, onde o senhor quer chegar hoje, pastor? Da mesma maneira que Deus falou com Jonas, Deus também tem uma palavra específica para cada um de nós aqui. Você crê nisso? Diga assim, eu creio que Deus tem uma palavra para mim. Há uma palavra de Deus específica, uma ordem para você. Você acredite ou não,
acredite ou não, creia ou não, isso é um assunto teu, mas você tem que sair daqui hoje, nessa manhã, sabendo, eita, Deus tem uma palavra, uma ordem para mim, tem uma palavra para você, há uma palavra de Deus para você, há uma ordem, eu quero traduzir essa palavra por um propósito, há um propósito, mas eu quero ir além, não propósito, há uma missão, de Deus para a tua vida. Nosso problema começa a existir quando a gente acha e a gente compreende que nós vamos viver da maneira que a gente acha que deve viver, e vamos fazer o que a gente decide fazer. Então, é o pronto final. Quem manda em mim sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Quem manda nos meus atos sou eu. E ponto final. Acabou. Não devo satisfação a ninguém. O texto diz que essa ordem de Deus para Jonas, ela agora vai ser explanada. Segue o texto, versículo 12. Olha a ordem de Deus. Você pode ler comigo? O que diz? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Ou seja, Deus não precisava de Jonas. Não. Ele é um Deus triuno. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Ora, se Nínive tem problemas, e Deus está incomodado com o problema de Nínive, Deus tem poder para Ele resolver o problema de Nínive. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Deus pode soprar em Nínive o seu sopro e consertar tudo, ou não pode consertar tudo? Claro, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não precisou de Jonas. Ou você nunca leu isso na Bíblia? A terra está, Gênesis 1, a terra estava sem forma aí, a terra estava um caos. Deus precisou de Jonas? Precisou? Diga para mim. Precisou de Paulo, de Abraão, de Isaac? Ele precisou de alguém para resolver a terra? Claro que não. Ele disse, haja luz, ou seja, haja ordem. Eu elimino as trevas e a terra ficou consertada. Mas isso foi lá. Isso foi lá em Gênesis. Agora, Deus, o Criador de tudo, Ele enxerga Nínive, e Nínive está um caos. E Deus diz assim, eu seleciono você para cumprir o meu propósito ali. Ou seja, Nínive tem cerca de 120 mil pessoas. 120 mil. E Deus escolhe um homem para resolver o problema de Nínive. Ou seja, Deus tem um propósito para Jonas cumprir. Se você está um pouquinho só ligado na linha do Espírito, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem uma tarefa para você. Você ouviu o que eu falei? Eu queria que você acreditasse nisso e repetisse isso. Diga assim, eu creio que Deus tem uma tarefa para mim. Eu creio que Deus tem uma tarefa para mim. Você às vezes não entende quando Deus te bota em certos lugares, em certos empregos, em certos ambientes. E você não entende, porque você não compreende isso. Mas aquilo está acontecendo algumas vezes para que você cumpra ali um propósito de Deus. Deus te colocou ali, eu vou te botar aí para você cumprir um propósito de Deus. A gente entra para certas atividades, certos empregos, certas coisas, e você não imagina que você está ali para cumprir um propósito de Deus. O texto diz que Deus fala, olha, você vai à cidade, você prega contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Irmãos, vamos pensar assim de maneira, não sei, abrir um pouco.
Irmão, se a maldade de Nínive está agredindo a santidade de Deus, Deus tem maneira de resolver aquilo ou não tem? Tem ou não tem? Ele pode mandar um tsunami, ele pode mandar um terremoto. Irmãos, Deus pode resolver isso. Mas por que Ele não resolveu assim dessa maneira? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, há um propósito de Deus para você. A minha pergunta nesta manhã são algumas. Pergunta número 1. Será que Deus não já falou contigo alguma coisa a respeito do teu chamado? Será que Deus ainda não falou nada com você a respeito do teu chamado? Será que não? Será que Deus nunca te deu um sentimento, um sonho, uma visão, uma palavra a respeito do que você tem que fazer? Preste atenção, para o teu bem. Veja só, o profeta Jonas, esse texto de Jonas, que é um texto curtíssimo, né? Meu Deus, praticamente uma página só da Bíblia. Uma página. Uma página. Deus não tinha um plano B. Deus não tinha um plano B. Não, eu mandei Jonas, mas como Jonas não quer ir, vou mandar Miguel. Vou mandar Fernando. Vou mandar Solange. Eu mandei Jonas, mas Jonas não quis ir, vou mandar Jacó. Isaac. Jaime. Mandei Jonas, mas Jonas não quis ir. Então eu vou mandar o Alisson. Deus não tem plano B. Jonas, vá depressa e pregue, e fala, e cumpra o meu propósito. Vá depressa. Versículo 3. Posso ouvir tua voz? Diga. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. Parece que o versículo 4 não tem nada a ver. Parece que o versículo 4, parece que Deus diminuiu, Deus se apequenou, parece que Deus chamou Jonas para uma quebra de braço. Quer dizer que Deus fala com o Criador de tudo, diz, Jonas vai! E Jonas diz, eu não vou nada, eu vou fugir. Aí quando Jonas foge, aí Deus entra numa briguinha com Jonas. Que isso, Deus? Tu não precisa disso. Tu não precisa disso, Deus. Tu não precisa disso, Deus. Tu vai brigar com Jonas, porque ele não quer ir? Ah, Deus, a fila está grande. Chama o segundo da fila. Chama o terceiro da fila. Chama o quarto da fila. Oh, Deus, tem aí uma pancada de gente que vai. Lembra o que ele disse para Elias? Só eu fiquei. Oh, cara, tem 7.000 aí. É que tu não está vendo, mas tem 7.000 aí que estão prontos, que não dobraram o joelho. Deus podia. Cadê o Jonas? Não, fugiu, o cara não quer nada. Não tem problema não. Chama o próximo. O próximo da vez. Vai lá pregar em Nínive. Mas Deus não fez isso. Isso não aconteceu em Jonas. Por que razão? Porque aqui é um princípio de Deus. Há um princípio de Deus. E a minha oração hoje é que você entenda isso. Diga comigo assim, todo ser humano, criado por Deus, foi criado
para cumprir um propósito. Há um propósito que Deus desenhou sob medida para você. Há um propósito que Deus desenhou sob medida para você. E nem o diabo, nem o inferno, nem todos os capetas e anjos caídos podem impedir. A única pessoa que vai interferir nisso é você. É você. A palavra veio, Jonas, a palavra veio a Jonas. A Jonas. Não veio aos contemporâneos, não veio ao conjunto de rapazes, não veio aos homens, não, veio a Jonas. A palavra de Deus veio a Jaime, veio a cada um de nós, ela veio a você. Você entende isso? Por favor, diga, a palavra de Deus veio a mim, diga, a mim. Veio a mim, veio a você. Agora olha, Deus precisa de mim ou de Jonas para resolver o problema de Nínive? Precisa? Precisa? Não! Ele não precisa! Ele é Deus! Ele é Deus! Porém, Ele vai resolver, porque Ele trouxe um propósito para mim e para você resolver. E nós somos o cumprimento do propósito de Deus. Diga assim, eu sou o cumprimento do propósito de Deus. Eu sou. Deus tomou o Daniel Berg e Gunnar Vingre, dois personagens lá do mundo do gelo, e disse assim, é Brasil, é Belém, e vocês vão, não, e o idioma, não importa, esquece o idioma, esquece a língua, e o clima, esquece o clima, eu escolhi vocês, foi vocês que eu escolhi. O nosso problema é, nós estamos ficando surdos. Se cada um começar a cumprir o propósito de Deus, a coisa vai ficar melhor para você. Aí ele foge. Quando ele foge, Deus manda um vento. E o vento sopra, o mar levanta, o mar encapela, e o navio começa a querer afundar. Versículo 5. Sobe o 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. Irmãos, quando eu não quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, pessoas ao meu redor vão sofrer. Você não ouviu o que eu falei? Eu vou repetir. Quando eu não cumpro o propósito de Deus, o plano dele, pessoas perto de mim vão sofrer. Eu tenho uma pergunta para você. Tem gente sofrendo perto de você? Tem? De alguma maneira? Você está com um problema. Você é a razão desse sofrimento. Olha aqui, irmãos. A palavra está no coletivo maior. Todos os marinheiros. Veja que o artigo lá, tudo no cima. Agora, todos os marinheiros, todos, ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, versículo 6, dormia o quê? Quando eu não cumpro o propósito de Deus, pessoas ao meu redor estão sofrendo, apavoradas, enquanto eu estou dormindo. Quando eu não cumpro o propósito que Deus determinou para mim, pessoas ao meu redor estão não apenas sofrendo, estão sofrendo e tendo prejuízo. Sofrendo e tendo prejuízo. Sofrendo e tendo prejuízo. Enquanto o causador está o quê? Dormindo. É só a palavra isso. Você consegue entender isso hoje? Todos nós temos de Deus um propósito. Eu quero fazer um desafio hoje a você. Comece a dizer, Deus, eu quero cumprir o teu propósito.
Você já falou isso com Deus? Hein? Você já falou isso com Deus? Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Você já falou isso com Deus? Diz Almir, já falou isso? Eu quero cumprir o teu propósito. Eu nasci com uma missão. Eu nasci com uma missão. Eu quero cumprir o teu propósito. Ou você vai continuar desligado da tomada, ou você vai continuar desligado dessa tomada. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Você consegue declarar isso? Não para mim, não porque eu estou mandando, mas se Deus, eu quero cumprir o teu propósito. Você consegue dizer isso? Você consegue dizer, Deus, eu quero cumprir teu propósito. Porque caso contrário, você vai continuar desligado da tomada. Desligado da tomada. E desligado da tomada, você não vai cumprir o propósito. Para cumprir o propósito, você tem que estar conectado. Sabe por que esse aqui está funcionando? Porque aqui tem uma pilha e foi carregada e está cumprindo o propósito. Então, se tirar a pilha ou se desligar da fonte que alimenta, não vai cumprir o propósito. E se não cumpre o propósito, não serve. Você entendeu? Diga assim, eu só sirvo para cumprir o propósito de Deus. Só um, dois, três, quatro, cinco. Eu só sirvo para cumprir o propósito de Deus. Você só, aonde Deus te colocou, não importa se Deus te colocou na carreira militar, se Deus te colocou no magistério, não importa onde Deus te colocou, aonde Deus te colocou para cumprir um propósito. Ou você esqueceu de Esther, de Radassa, que da noite para o dia, de uma exilada, vira uma rainha, e ela não sabe disso, ela esqueceu disso. Aí Mardoqueu fala com ela, minha filha, ó, a chapa esquentou, vai morrer todo mundo, e olha minha filha, não vai ficar ninguém. Sabe o que ela disse? Ó, só lamento, eu já estou há um tempão sem falar com ele, ele nem olha para a minha cara, e quem chega lá no pátio, se ele não levantar o cetro, morre. Aí o que Mardoqueu fala com ela? Minha filha, olha só, você está aí para cumprir um propósito, e se você não cumprir o propósito de Deus, aí Deus vai ter que fazer uma coisa, aí de repente Deus vai ter que levantar alguém para cumprir. Agora, o propósito é teu, o propósito é teu, é você que vai cumprir esse propósito. Você entendeu? Aí a ficha caiu para ela. Ela então ora, ela pede a Deus, ela se quebranta, ela jejua, e ela vai lá e ela não morre. E quando ela chega lá, ele não manda ela matar. Ele diz, pode vir minha filha. E a história muda, porque Deus estava cumprindo o propósito dele. Eu quero nessa manhã dizer sobre a tua vida, na autoridade pastoral aqui. Diga assim, Satanás, você não vai interferir no meu propósito de obedecer o propósito de Deus na minha vida. Diga assim, vou cumprir o propósito de Deus. Todos nós temos uma Nínive, todos nós temos. Para um, a Nínive é o hospital, para outro, a Nínive é o trem, para outro, a Nínive é uma célula, é um pequeno grupo. Todos nós temos uma Nínive, todos nós, todos nós, todos nós. T-Bonnie, uma serva de Deus americana, entendeu o chamado dela, escrever cartas para pessoas, escrever mensagens para pessoas. Aquela era o propósito, aquele era o propósito. Irmão André, contrabatista de Deus, levava a Bíblia e expunha a vida, aquele era o propósito de Deus. Você hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje com o coração pegando fogo, dizendo, eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Tem gente que Deus levanta para cumprir o propósito, dentro, e resgatando vidas da morte. Temos aqui na igreja, pastor Danilo, ministério que Deus deu a ele, é de pirar a cabeça de qualquer um, é ir lá aonde está a sentença de morte, com a pessoa toda já envelopada para morrer, e chega lá,
sem nada, sem arma, sem nada, e falando alto, e grita assim: Deus! Pessoal, às vezes anda